Você já teve problemas com matéria atrasada? Ou você está tendo problemas agora com matéria atrasada? Você estipulou uma meta que você vai seguir no seu cronograma de estudo, mas você não consegue seguir essa meta que você estipulou, e aí você tem você acumula, né, as matérias, e isso gera o que nós chamamos, né, a famosa matéria atrasada. E essa matéria atrasada, ela é um ponto muito importante que nós temos que focar, porque a matéria atrasada, ela gera problemas emocionais. E aí, quando você tem problemas emocionais, isso prejudica toda a sua preparação até conseguir uma vaga na faculdade de medicina. Porque esses problemas emocionais, eles geram estados mentais de ansiedade e estresse. E isso é muito negativo para o vestibulando de medicina. Mas, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para você um passo a passo para você acabar com a matéria atrasada, que eu uso e você também pode estar utilizando para você vencer a matéria atrasada e não ter esses problemas emocionais. Mas antes de eu mostrar para vocês esse passo a passo para vencer a matéria atrasada, eu quero compartilhar com vocês sobre um artigo científico médico que eu li essa semana. É um artigo que foi publicado pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford. Nessa pesquisa, os neurocientistas, eles tinham como objetivo medir, aferir a neuroatividade do nosso cérebro em momentos de estresse. E esses neurocientistas, eles descobriram que quando eu exponho uma pessoa a fazer atividades cognitivas, como aprender uma nova língua, como aprender uma nova habilidade, enfim, são processos cognitivos, tá? De aprendizagem, memória, foco, atenção. Quando eu exponho essa pessoa num ambiente de estresse, fazer essas atividades cognitivas, a neuroatividade do hipocampo vai ser reduzida, tá? O que o hipocampo faz? O hipocampo é uma região lá no nosso cérebro, no lobo temporal, que está intimamente relacionada com vários processos de memória. Tá? Então, para você fazer o processo de consolidação de uma memória, de construção de uma memória, vai passar pelos neurônios do hipocampo. Então, quando eu estou em momentos de estresse, os neurônios, que são as células que compõem todo o nosso sistema nervoso central, lá no hipocampo, em momentos de estresse, elas vão diminuir a atividade dela. Elas vão trabalhar menos, digamos assim. E esse artigo, né, de estresse e atividade do cérebro se encaixa muito com esse cenário de matéria atrasada. Porque quando você tem a matéria atrasada, você fica ansioso, você fica estressado, e quando você está estressado, você começa a produzir, secretar mais um hormônio chamado cortisol. Então, está estressado, aumenta os níveis de cortisol. E o cortisol, que é um hormônio produzido pelas glândulas supraadrenais, o que ele faz? Ele vai fazer processos inflamatórios. Para vocês terem uma noção, para ficar mais didático, para vocês entenderem o que é inflamação, quando eu tenho processos inflamatórios, quando eu estou doente, a minha célula, a performance da minha célula, se a minha célula fazia 10, né, a performance dela era 10, quando eu estou inflamado, quando eu tenho processos inflamatórios, a performance da minha célula baixa para 5. Você pode ver, quando você fica doente, você só quer ficar dormindo, você não tem força, você tem muita dor, né? Que são os sinais da inflamação, então você só quer ficar sem fazer nada, porque é o teu cérebro, é o teu corpo querendo gastar menos energia, querendo produzir menos, tá? Então esses são os processos de inflamação. Alguns processos de inflamação são mais
Esses sinais são mais robustos, digamos assim, né? Você precisa ir para o hospital, você precisa tomar remédio, e tem alguns sinais que são mais leves, né? Aqui nós estamos falando num contexto de performance mental, né? Onde você precisa performar, você precisa fazer questões, você precisa fazer redação, você precisa fazer o seu simulado, né? E algumas pessoas, elas têm uma neuroinflamação, elas inflamam lá os neurônios dela, né? Que são as células do cérebro, e aí a pessoa ela começa a procrastinar mais, ela tem preguiça de estudar, ela não consegue focar por muito tempo, né? Esses são sinais de processos inflamatórios lá no teu cérebro. E essa neuroinflamação, nessa pesquisa que eu citei aqui para vocês, de Stanford, eles mostraram também alguns cenários de neuroinflamação, onde a pessoa está muito inflamada, né? E aí o cérebro dela não funciona bem. Lembra que eu falei para vocês? Uma célula saudável, ela tem uma performance 10, né? Mas se você está inflamado, a tua performance vira 5, né? Você reduz a performance do teu cérebro. Então é muito importante nós entendermos como resolver a matéria atrasada, para a matéria atrasada não gerar, né, essa cegueira emocional, né? É um termo utilizado na psicologia, na psiquiatria. A psiquiatria utiliza isso, que é a cegueira emocional, que é quando as minhas emoções tomam conta, aí eu tenho ansiedade, eu tenho estresse e a minha performance mental, ela baixa. Os meus processos de consolidação de memória, elas baixam. E aí às vezes eu recebo mensagens, até mesmo e-mails, das pessoas falando, eu estudo, mas eu não consigo lembrar dos conteúdos, eu não consigo memorizar dos conteúdos. E aí a gente vai investigar, a gente consegue ver que a pessoa está muito ansiosa, que ela está muito estressada. Então, eu falei isso antes, né, para vocês, porque a matéria atrasada, ela está intimamente relacionada com o estresse, né? Quem aí de vocês não ficou estressado, nervoso, porque não conseguiu ver todos os conteúdos, estudar todos os conteúdos, e aí você teve matéria atrasada e você ficou super ansioso, e essa ansiedade, esse estresse te paralisou e você não conseguiu estudar. Comenta aqui embaixo nos comentários, deixa nos comentários para mim saber se você já passou por isso. Eu já passei muito, né, de ter ansiedade, de ter cortisol elevado, por essa questão da matéria atrasada. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, né, como resolver esse problema de matéria atrasada. Eu vou usar um exemplo para vocês, né? Eu vou usar o quadro aqui. Eu vou usar um exemplo da faculdade de medicina. Então, recentemente eu tive um problema de matéria atrasada. Eu estava com 3 aulas atrasadas da disciplina de patologia. E eu quero mostrar aqui para vocês qual que é o passo a passo que eu segui para acabar com essa matéria atrasada da disciplina de patologia. Mas vocês também podem estar utilizando para as matérias que são cobradas no vestibular, caso você tenha esse problema também de matéria atrasada. Então eu vou usar o exemplo da faculdade de medicina, mas vocês podem aplicar esse exemplo para as disciplinas do vestibular. Então, por exemplo, assim, pessoal, é bem importante falar isso. Eu entrei na faculdade de medicina através da cota pobre, né? Mas os meus pais, eles não me ajudam financeiramente, então eu não preciso pagar a faculdade, né? Porque eu entrei pela cota pobre, mas os meus pais não me ajudam. Portanto, eu preciso trabalhar e estudar. Então eu tenho uma dupla jornada, faculdade de medicina mais o meu trabalho. Então eu preciso ter isso bem claro, né? Eu preciso ter essa consciência, essa estratégia de performance mental para lidar com a matéria atrasada, porque sempre vai ter matéria atrasada. Entendeu? Então eu tenho menos tempo para estudar, né? Eu tenho uma alta taxa de matérias que eu preciso estudar dentro da faculdade de medicina, então é natural que eu tenha bastante cenários de matéria atrasada. Então eu preciso seguir um passo a passo quando tiver matéria atrasada, para mim não me abalar emocionalmente, porque começa a acumular, vira uma bola de neve e aí tu paralisa emocionalmente e você não consegue resolver essa questão da matéria atrasada. Então, como eu estudo e trabalho, eu tenho que aprender a lidar com isso. Talvez você também tenha esse cenário de estuda e trabalha. E aí você precisa aprender a lidar com isso, porque senão você, né, vai ter vários prejuízos emocionais. Portanto, agora eu quero mostrar para vocês 3 passos para vocês seguirem e acabar com a matéria atrasada. E o primeiro passo que eu quero mostrar aqui para vocês é a organização. Então é importante, quando a gente fala em matéria atrasada,
você tenha muita organização, tá? Então vamos supor, né, que você tá lá com vários conteúdos, com várias matérias que você não conseguiu estudá-las e elas acumularam. Foi o meu caso na disciplina de patologia dentro da faculdade de medicina. Então eu tinha lá 3 aulas que eu estava atrasado, né? Tinha esse conteúdo atrasado. O que eu fiz? Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Então eu precisava me organizar, eu precisava saber o que eu precisava estudar. Então eu fui lá e vi o que tinha na primeira aula, né? Quais eram os conteúdos da primeira aula. A primeira aula é a introdução à patologia, beleza, tá? Então quais são os principais tópicos que eu tenho que focar dessa matéria, tá? Então o nosso professor, ele disponibiliza os slides dele, tá? Então as aulas dele são formatadas em slides e ele disponibiliza para nós. Mas para você pode ser o capítulo da apostila, pode ser o capítulo do livro, pode ser a videoaula, não tem problema, tá? É importante que você saiba o conteúdo teórico que vai ter nessa aula antes de você estudar aquilo. É muito importante, tá? E aí eu fui lá e vi que na aula 2, né, era os mecanismos de lesão celular, tá? Então, veja bem, isso aqui é um conhecimento prévio, tá? É para tu ter uma organização. E na aula 3, eu vi lá que eram a degradação celular, tá? Então, aula 1, introdução à patologia, aula 2, os mecanismos de lesão celular e a aula 3, a degradação da célula. Ok? Então agora que eu tenho essa organização, agora que eu sei, né, o que eu preciso estudar, eu vou ver os principais tópicos dessas matérias, tá? Eu vou ver aqui, por exemplo, quais são os conceitos que são cobrados, né, que a professora ensinou. Aqui eu vou ver os tipos de lesão celular, fazer pequenas anotações, sem aprofundar muito. Aqui é só uma prévia, tá? É para mim ter uma noção dos conteúdos que serão cobrados na aula, beleza? E na aula 3, a mesma coisa, ok? Então esse é o primeiro passo, tá? Tu se organizar, botar ali o que tu precisa estudar, pega uma folha ali e escreve os principais tópicos de cada matéria, sem aprofundar muito, tá? Esse passo é fundamental que ele seja um passo rápido. Você não demore muito tempo nele. Você, brevemente aqui, né? 60 minutos, no máximo 90 minutos para você fazer esse passo aqui, ok? Agora o passo 2. O que é o passo 2? O passo 2 é um passo muito importante para você abarcar a matéria atrasada, que é a síntese. Onde você vai fazer uma síntese. Como assim? Você vai pegar os principais elementos que você viu aqui nessa tua breve análise, tá? Sem aprofundar muito, né? Aqui tem que ser rápido. Você agora vai aprofundar. Agora é o momento de tu aprofundar e ver. Você aprofunda essas 3 aulas, né? Eu tô dando aqui, pessoal, o meu exemplo, mas você pode aplicar para o seu exemplo, que talvez você esteja ainda no vestibular, na vida de vestibulando, tá? Ou talvez você também já está na medicina, tá? Tem algumas pessoas que acompanham aqui que já estão na medicina. Então aqui eu vou pegar, né, fazer essa síntese, pegar os principais elementos, né? Os principais elementos do passo 1, né? E vou construir essa síntese. Aqui eu vou aprofundar essas aulas. Aqui eu vou gastar mais tempo. Aqui é natural que eu gaste mais tempo, tá? Então se aqui eu gastei 60 minutos, aqui eu vou gastar 180 minutos. Se aqui eu gastei 1 hora, aqui eu vou gastar 3 horas para fazer esse processo. Lembrando que pode variar de cada pessoa, tá? E é importante que você faça blocos pequenos, tá? Que você não fique 3 horas fazendo a tua síntese, pegando os vários elementos e construindo, né, um resumo, construindo um mapa mental em cima desses conteúdos aqui, tá? Você quebre, né, essas 3 horas em 1 hora, por exemplo, ou faça blocos de 25 minutos, não tem problema, tá? Veja o que funciona melhor para você, mas é importante que você faça em blocos curtos, porque o nosso córtex pré-frontal, ele funciona assim, tá? Não adianta você pegar e querer ver tudo num dia. Você só vai saturar os teus neurônios e aí você vai ficar achando que aquela matéria não é para você, que você não gosta daquela matéria. Não é que você não gosta daquela matéria. É que você saturou os teus neurônios quando você estava estudando aquela matéria, e você produziu químicos ruins lá no teu cérebro
e o teu cérebro memorizou que aquele conteúdo não te dá prazer, tá? É uma alquimia mental ali extremamente sofisticada, tá? E aí quando a gente entende isso, quando a gente entende esses processos, fica muito mais fácil nós estudarmos, tá? A aquisição do conhecimento é um processo lindo, é maravilhoso. Só que muitas pessoas fazem isso de forma errada. Elas adquirem o conhecimento de forma errada e aí elas acabam se rotulando, né? Ah, eu não sou inteligente, eu não sei os conteúdos, tá? Beleza? Então, pessoal, a síntese aqui, então você vai reunir vários elementos que você julgou importante desse conteúdo e você vai unir em um só material. Pode ser mapa mental, pode ser... Enfim, o que eu acho que é menos eficiente é o resumo escrito, tá? Porque o resumo escrito, ele vai demandar muito tempo e ele não é eficiente. Tu precisa construir aqui uma síntese que tu bate o olho e você já tem uma noção global do conteúdo, tá? E aí, se tu quiser aprofundar, você vai fazendo mais materiais, mais mapas mentais para você aprofundar o conteúdo. Uma coisa bem legal, né? Antes de eu falar do terceiro passo, isso daqui, pessoal, você não precisa fazer no mesmo dia, tá? Você pode dividir em 2 dias. No primeiro dia você faz a parte da organização e no segundo dia você faz a síntese, tá? No mesmo conceito, para você não saturar os teus neurônios, tá? É importante você sempre ter esse equilíbrio, né, nas tuas sessões de estudos para você conseguir ter uma performance mental melhor, beleza? Então vamos lá, então. O terceiro passo aqui, então, é um passo também muito importante, que é a prática. Então você viu lá o que tu precisava estudar, montou uma organização, né? E agora você vai precisar praticar esses conteúdos. Essa prática pode ser através de questões, né? Fazendo questões, ou ela pode ser explicando para alguém, tá? Explica para o teu primo, explica para tua prima, explica pro teu namorado, pra tua namorada, né? Ou explica sozinho. Eu, por exemplo, eu não tenho quem quer ficar escutando eu falar de lesão celular, né? Os agentes que causam lesão celular, agente físico, agente químico, agente biológico. Aí eu pego o meu quadro aqui, né? E começo a desenhar, esquematizar. É a forma que eu pratico, sem olhar o meu resumo, tá? Que aí vem também... uma questão bem legal, que é um método que eu desenvolvi na época que eu estava estudando, que é o método Folha, tá? Que ele também tem vários preceitos, ele é baseado na neurociência, né? Alguns estudos mostrando que quando você vai para a prática, quando você pratica aquilo, você vai ter muito mais benefícios do ponto de vista cognitivo. Então, a tecnologia Folha, né? O método de estudo Folha que eu desenvolvi, ele é basicamente você pegar uma folha e você, sem olhar para o material, sem olhar para a síntese, você vai puxar as informações daquilo que tu sabe. Você vai ver o que tu sabe e vai botar numa folha, né? E depois tu compara com a síntese, tá? É mais complexo que isso, mas não é o foco da aula hoje falar do método Folha, tá? Enfim, então você pode fazer questões, pode explicar ele para alguém ou pode utilizar a metodologia Folha. No meu caso aqui, né, pessoal, com a patologia, é difícil às vezes tu achar questões, sabe? Vocês que estão nessa dinâmica do vestibular, é muito mais fácil você achar questão. Tu vai no Google ali, aparece várias questões, por exemplo, de citologia, né, que é um conteúdo que cai bastante no Enem. Aparece várias questões. Já no meu caso, se eu botar patologia, vai aparecer poucas questões, e às vezes, enfim, é difícil. Aí eu prefiro só usar esses dois aqui, explicar aqui no quadro, ou usar um método Folha, tá, pessoal? Então, lembrando, né, que são os 3 passos que eu sigo para abarcar a matéria atrasada. Lembrando que são dias separados para não saturar os neurônios. Então, o primeiro dia faz a tua organização, né? Por quê? Porque às vezes o teu cérebro, é bem importante o que eu vou falar agora, preste atenção. Às vezes o teu cérebro, ele pega e vê 3 aulas, pá, eu tenho que estudar 3 aulas, eu tenho que ver esses conteúdos, eu tenho que ler os conceitos, eu tenho que ver, entendeu? Num primeiro momento, o teu cérebro vai ver que isso é muita coisa que ele tem que fazer. E aí o teu cérebro, lá no DNA dele, ele foi programado, né, para gastar menos energia, tá? Então o nosso cérebro, ele não foi feito para viver, ele foi feito para sobreviver. Então se você dá 2 alternativas para ele, ele vai querer sempre a que gasta menos energia. Olha que interessante. Então o teu cérebro sempre vai querer fazer aquilo que gasta menos energia, tá? E isso, pessoal, não é consciente, é inconsciente. Então a gente tem a divisão fisiológica do sistema nervoso central, vai ter cortical, a nível cortical, que é o consciente, e a nível subcortical, que é onde você respira, né? Então, eu vou respirar.
É automático que você respira. Você não diz, coração, começa a bater. Não, ele bate automático. E essas decisões, né, que você faz também é inconsciente. Então, às vezes a pessoa, eu quero muito passar em medicina, mas a pessoa passa o dia inteiro procrastinando. Tu vê, não tem lógica, né? Se o cara quer passar muito, se ele quer muito passar em medicina, ele tem que estudar muito. Mas ele quer muito passar em medicina, mas acaba procrastinando, porque ele não entende como que o cérebro dele funciona. Se ele soubesse como que o cérebro dele funciona, se ele tivesse esses conhecimentos científicos, ele não ia sofrer tanto. Então, é importante que você sempre veja fragmentado a tua rotina de estudo, e não como um todo. Ah, vou estudar 10 horas por dia. Fragmenta. Vou estudar 1 hora, depois 2, depois eu gosto de dizer blocos, né? Fragmenta em blocos. Então, primeiro, eu vou estudar o bloco 1, depois eu vou estudar o bloco 2, entendeu? Tu não vê que são 10 horas de estudos. Tu divide em blocos e tu vai fazendo um bloco depois do outro. Então, quando você organiza, quando você tem uma noção mais global daquilo que tu precisa estudar e você não se preocupa com aprofundar aquele conteúdo, porque você só vai aprofundar no segundo passo. E aí, quando você chega aqui, você já tem uma base daqui. Você já sabe o que precisa estudar. E aí, quando você chega aqui, fica mais fácil, entendeu? Porque já tem uma prévia. Entendeu? E aí você divide em dias, né? Dia 1, dia 2 e dia 3. E aí no dia 3 você vai fazer só a prática, né? Você fragmenta os conteúdos e fica muito mais fácil. Você não vai ter problemas emocionais fazendo essa estrutura aqui, porque aí vai ficar muito mais tranquilo você abarcar os conteúdos. Lembrando que também que não precisa ser um dia depois, outro dia depois a parte 1, a parte 2 e a parte 3 no dia. Vou fazendo um dia aqui, outro dia aqui, outro dia aqui. Você pode dividir. Fazer um dia aqui, aí daqui 3 dias eu vou fazer a parte 2 e daqui 7 dias eu vou fazer a prática. Pode ser também, tá? E aí vai como é que você modulou, qual que é a sua estratégia de cronograma. Como é que você montou o seu cronograma? Você pegou aquele cronograma enlatado? Será que esse cronograma enlatado ele não está anulando as suas características, a sua personalidade? Isso é muito importante, tá, pessoal? Quando a gente fala em adquirir conhecimento, em aprender coisas novas, não existem rótulos, tá? Cada pessoa funciona de um jeito. Portanto, eu gostaria que vocês não copiassem e colassem isso daqui na rotina de vocês, mas vocês analisassem o passo a passo que eu mostrei, que eu faço para mim, funciona para mim, ver será que ele funciona para você? Ou ver como que você funciona aqui na parte da organização e aí você adapta isso para você na síntese. Ver como é que você funciona aqui, como é que você funciona aqui. E aí você vai vendo o que funciona melhor para você. E se você quiser participar do nosso grupo de estudos online chamado Futuros Doutores, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar e participar lá do nosso grupo, porque lá eu posto conteúdos diários sobre performance mental. Mas veja bem, são conteúdos que não é achismo meu, são conteúdos baseados em ciência.